Essa é a história de um vilão que aprendeu a ser um humano. Talvez mais humano do que o próprio protagonista Gon. Essa é a história do Meruem. E isso vamos constatar neste vídeo. E o nascimento desse maluco Meruem não foi um evento natural, meu amigo. Foi um resultado de um processo muito violento, impiedoso e, infelizmente, inevitável. E quando chegou o momento, Meruem não esperou. Ele rasgou o corpo da própria mãe para poder emergir ao mundo. O cara é doido. Ele nasce e quando nasce não houve choro, não houve hesitação. A primeira vida que ele tirou foi justamente a que trouxe ele à existência, da própria mãe. Antes do Meruem nascer, o mundo já estava condenado a conhecer ele. Então tudo começa quando a rainha Quimera, uma criatura cujo único objetivo dela era gerar um rei absoluto. Ela não devorava os humanos por crueldade. Como assim? Era por necessidade biológica, meu amigo. Cada pessoa consumida não era apenas um alimento. Que nem a gente come, né? Você come tudo porque você é um alimento. Então você come, tá nem aí, meu amigo. Só que ela consumia porque era um material genético. Ela absorvia memória, talento, instintos, tudo era absorvido para criar algo superior. Então era maluquice. Ela comia um, comia dois, comia três, sei lá, ele, e gerava um ser cada vez mais forte. Ali, antes mesmo de aprender a falar, o Meruem já demonstrava sua essência. A sua existência vinha antes mesmo de qualquer outra coisa. A rainha o chamou de rei, mas ela nunca chegou a ver ele governar realmente. O Meruem nasceu completo. Ele nasceu sem precisar crescer para se tornar forte, não precisou nem estudar para ficar inteligente, e seu corpo e mente já estavam em um nível inalcançável para qualquer humano. Ou seja, imagina aí, maluco, eu queria ser assim também. Nem estudar para ser inteligente e nem para academia para se tornar forte. Imagina aí, não precisa nem tomar bobo, cara. Enfim, junto com essa perfeição toda, nasceu o vazio. O Meruem não possui empatia, não entendia a compaixão, nem reconhecia o valor individual de cada pessoa. Para ele, os humanos eram apenas estatísticas. E diferente de muitos vilões, o Meruem não sentia prazer nisso, ele era diferente, ele simplesmente acreditava que essa era a ordem natural das coisas, a cabeça desse mano, velho. Ou seja, os fortes governavam e os fracos serviam. E essa lógica moldou a sua visão do mundo. Quando o Meruem começou a observar a humanidade, o que ele viu foi o caos. Pessoas sofrendo sob líderes incompetentes. Parece até a nossa realidade, né? Na verdade, é sim. Mas enfim, os talentos que eram desperdiçados pela humanidade, as vidas definidas por sorte e nascimento, na mente desse rei, que era o Meruem, isso era imperdoável. Se ele governasse, o mundo seria eficiente, justo e ordenado. Interessante, né? Quem sabe até desse certo. Mas enfim, ele fala que não haveria desperdício. Meruem não acreditava que era mal, ele acreditava que estava certo. E ninguém era capaz de contradizê-lo, ou pelo menos era isso que parecia. Até que surgiu alguém que, segundo todas as regras do mundo, não deveria importar. Uma garota frágil, cega, doente, e o seu nome era Akomugi. Meu Deus do céu, a garota era tudo de errado. Akomugi não tinha força, não tinha status, não tinha futuro promissor, ela vivia apenas para um jogo, o Gung. Parece até alguns amigos que eu tenho. Não é o Gung não, talvez seja LOL ou outros jogos aí, mas enfim. Ela jogava Gung, e o Meruem chamou ela para jogar. Sem interesse real, era apenas mais uma distração. Mas então aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. O Meruem perdeu. E depois perdeu de novo, e mais uma vez, e perdeu novamente. Cada derrota era uma afronta à própria existência do rei.
como alguém tão fraco como a Komugi podia vencê-lo. Meruem tentou mudar as estratégias, tentou intimidá-la, tentou quebrá-la emocionalmente, mas nada funcionava. A Komugi não jogava para provar nada, ela jogava porque aquilo era sua vida, seu único lugar no mundo. E foi ali que algo inesperado aconteceu. O Meruem começou a observar, e ele percebeu que a Komugi não vencia por talento bruto, e sim vencia por dedicação absoluta. A Komugi era tipo o CR7 do Gung. Meu Deus do céu. E isso aconteceu por sacrifício e por amor que a Komugi fazia. Ela colocava tudo em cada jogada, até a própria vida. Sem perceber, o Meruem começou a respeitá-la e depois a se importar. O rei passou a protegê-la, e algo impensável para alguém que acreditava que vidas só tinham valor pela utilidade. A Komugi não era útil, ela era insubstituível. E isso confundiu o Meruem, confundiu completamente a cabecinha do rei. Ele começou a questionar suas próprias crenças, começou a perceber que talvez o mundo não pudesse ser reduzido a apenas força. E enquanto isso, a humanidade observava o rei com terror. O Meruem era uma ameaça existencial, não apenas por seu poder, mas por sua visão de mundo. E quando chegou o momento do confronto final, não foi apenas uma batalha física, foi um choque de ideologias. O Meruem ofereceu diálogo, só que o Netero não quis saber não, meu parceiro. O cara queria porrada, e foi porrada que ele teve. Ele queria discutir o futuro da humanidade, ele queria entender, mas como o Meruem não quis, eles acabaram entrando em conflito. E entraram nesse conflito porque os humanos tinham medo. E o medo sempre fala mais alto do que a razão. E aí então a Poor Man's Rose, que significa a rosa do pobre, foi ativada. Uma arma criada não para vencer, mas para garantir a destruição mútua. A explosão não representava heroísmo, representava desespero. O Meruem até que sobreviveu, mas ele pagou o preço. O veneno da bomba começou a destruir seu corpo lentamente. Cada minuto era roubado, e foi nesse estado fraco, condenado, mortal, que o Meruem finalmente compreendeu tudo. Ele entendeu o valor da vida, do tempo, da presença, e ele não pensou em reinos, não pensou em dominação, nem pensou em legado. Ele pensou apenas na Komugi. O cara estava apaixonado. Seu último desejo não foi governar o mundo, foi passar os seus últimos momentos ao lado da Komugi, ao lado dela, sem títulos, sem poder e sem o trono. Apenas como alguém que não queria morrer sozinho. Então, sentado do lado da Komugi, o Meruem segurou a sua mão e sua voz já não era a de um rei, era de alguém com medo. Ele perguntou se ela ainda estava ali e ela respondeu que sim. E ali, nos braços de alguém que ele jamais deveria ter amado, o Meruem morreu. E não como um monstro, e não também como um deus, e muito menos como um rei, mas como alguém que finalmente entendeu o que é ser humano. E a tragédia de Meruem não é que ele tenha morrido, é que ele só aprendeu a viver quando já não havia mais tempo. Talvez ele nunca tenha sido o verdadeiro vilão. Talvez o verdadeiro horror seja o mundo que prefere destruir aquilo que não entende antes mesmo de permitir que aquilo mesmo mude. E assim termina a história de Meruem, o rei que nasceu perfeito, mas só se tornou humano no fim. E aí galera, beleza? Aparecendo aqui no final do vídeo para poder fazer isso daqui. Eu já tentei fazer umas 1000 vezes, só que o bebê que tem aqui do lado, ele fica chorando e fica atrapalhando eu fazer isso daqui, entendeu? Só que é assim mesmo. Bebê chora, cachorro late, gato mia e vizinho grita. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, um comentário aí. O que vocês acham? Qual pode ser o que eu melhorar no vídeo? Se o áudio tá bom, se a edição tá boa, se eu sou feio, se eu sou bonito. Mas, enfim,
deixa aí uma opinião do que pode ser no próximo episódio. E é isso. Falou!